líquida, prevalece um non-liquid, ou seja, não se imputa o início dos atos executórios, se imputa a preparação para o crime. Tentativa. E agora vamos lá, consumação e tentativa, né? Tentativa é a não consumação de um crime cuja execução foi iniciada e ela não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Considera-se crime tentado quando iniciada a execução, ela não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Esse conceito aqui está previsto no artigo 14, inciso 2 do Código Penal. No artigo 14, inciso 2, eu tenho o conceito de tentativa, que é a norma de extensão, e no parágrafo único eu tenho como é que eu vou punir a tentativa. Então vamos lá. Quais os elementos da tentativa? Primeiro elemento, o início da execução. Portanto, preparação e cogitação estão fora da tentativa. Segundo, não consumação. Porque se o crime for consumado, se a vítima morrer, no caso do homicídio, uma tentativa de homicídio, a vítima morreu. Se a vítima foi lesionada, no caso da lesão corporal, não há tentativa, ela está lesionada. Tá? E circunstâncias alheias à vontade do agente, que podem ser muitas. O agente estava atirando na vítima, o revólver refugou, né? Refugou, que chama? Bateu o catolé. Bateu o catolé, né? Porque você sabe que bateu o cacau é outra coisa, é morrer, né? Bateu o catolé, refugou. O cara estava atirando na vítima, o policial puxou a arma dele. O cara estava atirando na vítima, teve um ataque cardíaco e morreu. O cara estava atirando na vítima, caiu um ferro na cabeça dele. Enfim, eu posso ter várias situações em que houve circunstância alheia à vontade do agente. Bom, professor, e aí? Sobre tentativa e adequação típica de subordinação imediata. Olha o que diz aqui. Na tentativa, quando a lei não fizer previsão expressa no tipo, como por exemplo no artigo 352 do Código Penal, em que se pune tanto o crime consumado quanto o crime tentado com a mesma pena, é um crime atípico, né? Haverá uma subordinação típica de subordinação imediata, pois que para adequação será necessário socorrer-se de uma norma de extensão. Professor, não entendi nada, o senhor falou grego. Eu explico, calma. Lembrem-se, quando eu falei do crime de homicídio culposo, eu disse lá, ó, vocês forem lá no 121, parágrafo 3º, tá lá. Se o homicídio é culposo. O crime de homicídio culposo, lembrem-se que eu falei, é um crime, um tipo penal aberto, em que o intérprete tem que saber o que é culpa para saber se aquele homicídio foi culposo. Mesma coisa a tentativa. A tentativa precisa de uma norma de extensão. Onde é que está essa norma de extensão? Está no artigo 14, inciso 2. Considera-se o crime tentado quando iniciada a execução não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então nós não vamos encontrar no Código Penal, gente, nenhum tipo assim, nenhum tipo penal escrito assim, homicídio tentado, furto tentado, roubo tentado. Não existe isso. Existe o homicídio consumado, que você aplica uma norma de extensão se não houver o resultado naturalístico para dizer que aquele homicídio foi tentado. Entenderam o que é norma de extensão? É isso. Então, a tentativa e adequação típica de subordinação imediata. Espécie de tentativa. Para que vocês tenham uma ideia, o professor Franklin não tira aleatoriamente esses itens só para perturbar a cabeça de vocês. Não. O professor Franklin leva em consideração que ultimamente está caindo na OAB e ultimamente está caindo no concurso. Como caiu essa questão anterior
da norma de extensão da tentativa, eu tenho que explicar para vocês. Às vezes parece chato, mas não é. Como, por exemplo, espécies de tentativa que sempre caem. Nós temos a tentativa perfeita ou acabada, ou crime falho, que o agente encerra a execução, mas o delito não se consuma. Ou, se vocês quiserem colocar aí, escrever, ele esgota todo o potencial ofensivo que ele tem. Então, por exemplo, um revólver, normalmente ele tem no cano dele 6 projéteis. Então, o cara coloca os 6 projéteis no cano e ele pega e atira 6 vezes contra a vítima. Ora, se ele com 6 tiros, uns ele acerta, outros acertam, mas não em regiões vitais, e a vítima, felizmente, não morre. Eu tive aí, gente, uma tentativa perfeita ou acabada ou crime falho, porque ele descarregou toda a potencialidade ofensiva que ele tinha na vítima, à sua disposição. Então eu digo que ele teve um crime, houve aí um crime falho, uma tentativa perfeita. Já a tentativa imperfeita ou inacabada, a execução para no meio, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então o agente deu o primeiro tiro, parou porque a bala refugou. O agente deu o primeiro tiro, parou porque se sentiu mal. O agente deu o primeiro tiro, parou porque estava havendo um incêndio. O agente deu o primeiro tiro, parou porque houve um terremoto. E assim eu poderia dar várias situações que são alheias à vontade do agente para caracterizar a tentativa imperfeita ou inacabada. Bom, mas eu tenho a tentativa branca e a tentativa cruenta. Como eu já expliquei, a tentativa branca é aquela em que a vítima não é atingida. Se eu atiro numa pessoa e o revólver dispara o projétil, mas o projétil não acerta aquela pessoa, acerta a parede, o chão, o teto, eu não deixei de tentar matar aquela pessoa. Eu apenas não a acertei. E muito embora não tenha havido uma efetiva lesão ao bem jurídico, houve uma potencial ofensa, houve um risco de lesão ao bem jurídico. E esse risco de lesão já justifica a punição da tentativa. Diferente da tentativa cruenta ou violenta, como vocês quiserem, em que a vítima é atingida. Toda e qualquer situação de tentativa, ela, evidentemente, se a vítima for atingida, se chama-se tentativa cruenta. Esse júri que nós vamos fazer agora, na próxima semana, o cidadão jogou o carro para cima da vítima. Felizmente, por uma felicidade grande do destino, ela não morreu. Não poderia ter morrido? Poderia ter morrido esmagado embaixo do carro, né? Então, toda tentativa em que a vítima ela é atingida, a lesão eu digo efetiva ao bem jurídico, eu vou ter uma tentativa cruenta. Bom, nós vamos agora diferenciar a tentativa imperfeita, em que há uma parada nos atos executórios por circunstâncias alheias à vontade do agente, com a tentativa abandonada ou qualificada. Que é tentativa abandonada ou qualificada, professor Franklin? Beleza. É aquela em que a consumação não ocorre por interferência da vontade do próprio agente. Lembra que eu falei ainda há pouco da tentativa em que o agente, por circunstâncias alheias, ele para de executar o crime? Aqui não. Aqui não são circunstâncias alheias. Na tentativa abandonada ou qualificada, o agente, ele decide parar. Ele dá o primeiro tiro e diz, bom, se eu continuar atirando, eu vou matar essa pessoa, então eu paro. Então, essa tentativa aqui,
que nós chamamos de tentativa abandonada ou qualificada. Ela tem alguns elementos. Quais são? O início da execução, não vale preparação nem cogitação, só se ele iniciar os atos executórios. Não consumação, porque se ele consumar o crime, nós já sabemos que não é tentativa. E interferência da vontade do próprio agente, que por livre e espontânea vontade decide não prosseguir nos atos de execução. Beleza? Alright. Tentativa e contravenção penal. Meus amigos, aprendam logo em qualquer concurso público, em qualquer prova da OAB, que o artigo 4º da LCP diz que não é punível a tentativa de contravenção. Não se pune a tentativa de contravenção. Por quê? O fundamento da impunidade está no menor poder ofensivo do fato contravencional. Nós já vimos aqui em outra aula que todas as contravenções penais e todos aqueles crimes cuja pena máxima não seja superior a 2 anos são considerados crimes de menor potencial ofensivo. Os crimes de menor potencial ofensivo, que são crimes da competência do juizado especial, são aqueles em que há uma menor lesividade ao bem jurídico. Ora, dentro dessas infrações, eu tenho a contravenção penal, que é a menor possibilidade de lesão a um bem jurídico que existe no direito penal. Ela já é tão pequena que, se eu for punir a tentativa dela, se tornaria tão ínfimo a lesão ao bem jurídico que justificaria a aplicação do princípio da insignificância. Daí porque não se pune a tentativa, o que torna a tentativa uma conduta pequena, de pequena importância jurídica, caracterizando mesmo uma insignificância, uma menor lesividade ao bem jurídico. Por isso o legislador entendeu não punir aquelas hipóteses em que o sujeito não consegue alcançar o fim almejado quando pratica uma contravenção penal. Então, se houver tentativa de contravenção, você sabe que não se pune. Agora, atenção, isso aqui já caiu em prova. A expressão não é punível a tentativa de contravenção indica uma causa de exclusão de antijuridicidade ou de exclusão de ilicitude. Ah, professor, e o que significa isso? Significa que para todos os crimes, a legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito são excludentes de ilicitude, mas para a contravenção eu tenho uma quinta, que é a tentativa. Ah, professor, quer dizer que a tentativa na contravenção penal é uma causa excludente de ilicitude? É. O fato contravencional é típico, mas não é antijurídico, não é ilícito, porque a tentativa, ela exclui a antijuridicidade da conduta, exclui a ilicitude da conduta contravencional quando tentada. Então, é um fato atípico? Cuidado! Não, o fato é típico, mas não é antijurídico, não é ilícito, se ele for tentado. Outra questão que cai muito é: quais são as infrações que não admitem a tentativa? Primeiro, o crime culposo, salvo no caso de culpa imprópria. Primeiro, eu queria explicar. O crime culposo não admite a tentativa, gente, porque o ato inicial voluntário é voltado a um fim ilícito. Quando você sai de manhã com o teu carro para ir para o trabalho, você não sai dirigindo com o objetivo de atropelar ninguém, matar ninguém. Mas você está atrasado, você está em alta velocidade, começa a chover e de repente você não consegue frear e pum, bate uma velhinha. Ora, não há uma tentativa de crime culposo, tanto de homicídio na direção de veículo automotor, quanto de lesão na direção de veículo automotor, porque o ato inicial visava uma conduta lícita e o resultado
Foi um resultado não esperado pelo agente. Outra hipótese, tá, professor, e por que no caso de culpa imprópria se admite? Né? Porque, por exemplo, nós já vimos essa situação, vamos ver ainda, talvez, numa outra oportunidade, mas já antecipo, a gente vai ver isso em erro de tipo. Um menino está assistindo Sexta-feira 13, apavorado da vida. O primo dele, sexta-feira, aquele filme, Sexta-feira 13, é o Jason vezes o Jack, né? Como é que é? Alguém me ajuda aqui? Fred Krueger contra, olha aí, como o Woody Allen sabe tudo aí, vamos lá. Fred Krueger contra Jason. Eu tenho esse filme, mas nunca assisti porque eu tenho medo. Bom, mas enfim, olha só. Cara, aí o menino tá apavorado lá. No escuro, assistindo televisão, o primo dele se veste com um Fred Krueger. Deixa uma arma perto do menino. E na hora que ele vai dar o susto, o menino, naquele pavor, pega e usa da arma e tenta lesionar, tenta matar o próprio primo. Aí eu teria, gente, uma culpa imprópria. Mas eu não quero ainda confundi-los sobre a culpa imprópria agora, tá? Nós vamos ver a culpa imprópria quando nós falarmos de erro de tipo. Nessa hipótese aqui eu posso ter uma tentativa, a culpa imprópria, que é uma aberração do direito penal, tá? Por isso que ela chama-se também aberratio, não é aberratio ictus, nem aberratio delicti, é aberratio causae, tá? Bom, mas eu prometo que eu explico melhor quando nós falarmos de culpa imprópria. Vocês ficam aí no QAP. Crime pré-doloso. Nós já vimos que no crime pré-doloso não há tentativa. Por quê? Porque na hora que ele deu a facada no cidadão que era hemofílico, o cidadão sangrou até morrer. Então ele teve, quando deu o corte na mão, a intenção de lesionar. A morte veio por culpa. Ora, se eu tenho dolo no antecedente e culpa no consequente, eu tenho uma lesão corporal seguida de morte, um crime pré-doloso que não admite a tentativa. Agora, por que no crime omissivo próprio eu não admito a tentativa? E por que no crime omissivo impróprio eu admito a tentativa? Pergunta de prova. Vou repetir. Por que no crime omissivo impróprio eu admito a tentativa e por que no crime omissivo próprio eu não admito a tentativa? Alguém sabe? O próprio porque a pessoa tinha a obrigação de fazer. O impróprio. Gente, vamos explicar aqui. Vamos lá. Não admito tentativa nos crimes omissivos próprios, em que a omissão faz parte do tipo, pelo seguinte, raciocinem comigo. Você está dirigindo o seu carrinho, aí vê do teu lado o cara bater uma velhinha. Pá! A velhinha cai no chão. Tu olhas para a velhinha, o que tu tens que fazer? Tu tens que prestar socorro para a velhinha. Ou tu prestas socorro e tu não praticas absolutamente nada, não responde por nada, ou tu não presta socorro e tu vai responder por omissão de socorro. Há tentativa aí? Não, impossível. Ou é ou não é. Ou ela presta ou ela pratica ação e não responde por nada, ou ela não pratica ação e responde por omissão de socorro. O chefe na repartição descobre que um subordinado está praticando condutas irregulares. Por exemplo, está desviando recurso. Qual a obrigação do chefe? Denunciar, mandar apurar através de um procedimento administrativo investigatório. Mas o chefe não faz. Ele tem dois caminhos. Se ele fizer, não responde por nada. Se ele deixar de instaurar o procedimento administrativo investigatório, ele responde por condescendência criminosa. Então não há tentativa aí, gente.
Portanto, nos crimes omissivos próprios não há tentativa. Mas, professor Franklin, nos crimes omissivos impróprios, por que há tentativa? Nos crimes omissivos comissivos por omissão, há tentativa. Porque a mãe, por exemplo, se a mãe quer matar aquele filho de inanição, começa a não dar leite, começa a não dar o peito, e tu percebes que a criança vai definhando, que a criança vai ficando desnutrida, que a criança vai ficando magra, vai ficando, enfim, doente. Tu tá vendo ali uma tentativa de homicídio por uma conduta omissiva da mãe, que tem o dever de amamentar o filho. Quer um outro exemplo? O médico. O médico e a enfermeira tem um paciente lá, grave na UTI. Sabe que tem que dar o medicamento, sabe que tem que dar atenção. O médico quer matar aquele paciente. Ele passa a não dar o medicamento, passa a não dar a atenção necessária. O que vai acontecer? Aquele paciente vai começar a definhar, vai começar a se descompensar, né? Tem pacientes que ficam, principalmente aqueles que fazem hemodiálise, quem sabe se descompensa, fica inchado, igual um sapo. Aquilo ali é falta de cuidado médico. O que vai acontecer com esse médico? Há uma tentativa de homicídio por omissão de tratamento médico. Crime omissivo impróprio, em que a conduta é um fazer, mas ele responde porque ele é obrigado a fazer, ele tem um dever jurídico de agir e não age. Nos crimes omissivos próprios, já falei isso milhões de vezes aqui, a conduta é um não fazer, a omissão faz parte do tipo. Finalmente, não há tentativa na contravenção penal, acabei de explicar. O artigo 4º da Lei de Contravenção Penal proíbe punição da tentativa. Crimes habituais, por que não se pune crime habitual, professor Franklin? Simples. Por exemplo, casa de prostituição ou curandeirismo, são crimes habituais. Ou o cara tem uma casa de prostituição com habitualidade, aquelas pessoas se encontram lá e é pago em dinheiro para que aquelas pessoas tenham sexo com aquela mulher, e isso é habitual e o crime está consumado. Ou não há habitualidade, não existe crime. Ou o cara exerce o curandeirismo de forma habitual, ou ele não exerce de forma habitual e não há crime. Então não há como tentar punir a tentativa. Também não há tentativa nos delitos de atentado, que são aqueles que a lei pune a tentativa como se fosse crime consumado. Então, nós temos aqui uma situação interessante, né? Na tentativa de fuga e na fuga de presos, tanto se eles fugirem quanto se eles tentarem fugir, é a mesma punição. É um crime de atentado. Então aí não há uma tentativa, porque eu já estou punindo a tentativa se eles tentarem fugir, tá? E também nos crimes unissubsistentes. Se eu injurio uma pessoa, chamo de vagabundo, preguiçoso, cínico, o ato de eu falar já consumou o crime. É unissubsistente, um único ato. Se eu ameaço uma pessoa, também é unissubsistente. Na hora que eu falo, eu estou consumando o crime. Mas, professor, tem uma forma desses crimes unissubsistentes terem tentativa? Tem. Como é? Se, por exemplo, eu mandar uma carta chamando o cara de preguiçoso e essa carta é interceptada, aí eu tenho uma tentativa de injúria. Se eu mando uma carta ameaçando o nosso amigo Woody Allen e a carta é interceptada, tentativa de ameaça. Mas se eu, tete a tete, cara a cara, face to face, xingar aquela pessoa, eu já estou consumando o crime. É unissubsistente, se pratica com um único ato, tá? Teorias sobre a punibilidade do crime tentado. Teoria subjetiva e teoria objetiva. Na teoria subjetiva, o agente que deu início aos atos de execução de determinada infração penal, embora por circunstâncias alheias à sua vontade, não alcançando o resultado inicialmente pretendido,
responde como se tivesse consumado. Por essa teoria, os crimes consumados ou tentados teriam a mesma pena. Ou seja, se o agente mata, o cidadão responde pela pena X. Mas se ele só tentou matar, responde também pela pena X. Me parece injusto isso. Por quê? Porque é lógico, vocês vão te convir comigo, que se uma pessoa conseguiu o resultado naturalístico morte e a outra não conseguiu o resultado naturalístico morte, quem é que tem que receber a pena maior? Quem matou, né, gente? Não quem ficou na tentativa. Então, por isso que essa teoria foi afastada. E nós temos aqui a teoria objetiva. Deve existir uma redução da pena quando a gente não consiga efetivamente consumar a infração penal. É essa teoria que foi adotada no Código Penal, no artigo 14, inciso 2, combinado com o parágrafo único do Código Penal. O que é que diz o parágrafo único? Pune-se o crime tentado com a pena do crime consumado diminuída de 1/3 a 2/3. Veja que eu dei a ênfase, diminuída de 1/3 a 2/3. Quando eu falo diminuída mais a fraçãozinha, o que é que eu estou falando? Uma causa de diminuição de pena. Então, qual é a natureza jurídica da tentativa? Causa de diminuição de pena. Então, pela teoria objetiva, eu puno o crime tentado com a pena do crime consumado diminuída de 1 a 2/3, tá? Tentativa e crime complexo. Primeiro, o que é crime complexo? Disse o crime complexo, o crime quando, numa mesma figura típica, a fusão de 2 ou mais tipos penais. Eu poderia também conceituar quando há ofensa de 2 ou mais bens jurídicos. O latrocínio é um crime complexo. Ofende a vida e o patrimônio. O roubo é um crime complexo. Ofende a liberdade e o patrimônio. O estupro é um crime complexo. Ofende a pessoa e a dignidade sexual. Toda vez que eu tiver mais de 2 bens jurídicos ofendidos no mesmo crime, eu tenho um crime complexo. E quando é que eu tenho um crime complexo consumado e um crime complexo tentado? Simples. Consuma-se o crime complexo quando o agente preenche o tipo penal, levando a efeito as condutas que, unidas, formam unidade complexa. Ora, no roubo, é consumado o roubo quando ele subtrai mediante violência ou grave ameaça. É consumado o estupro, por exemplo, quando ele mantém relação sexual com a vítima, né, penetração do pênis e ereção na vagina, mediante violência ou grave ameaça. É consumado o latrocínio quando a pessoa subtrai a coisa e mata o possuidor ou proprietário da coisa. E assim, se o crime reúne todos os elementos de sua definição legal, eu tenho um crime consumado. Na próxima aula, falaremos sobre consumação e tentativa, parte 2. Pergunta, alguma dúvida, alguma pergunta? Fale agora ou se calem para sempre. Não, perfeito.